Bom dia. É um prazer enorme poder conversar um pouco aqui com vocês. Eu vou falar um pouco aí, uns 40, 50 minutos, e depois abre-se um espaço para a gente bater papo, e eu acho que é bastante rico essa possibilidade. Eu trouxe aqui alguns fundamentos do que está de fato acontecendo, porque nós não temos ainda uma ideia muito precisa do que está acontecendo no mundo da comunicação. Nós, apesar de sermos agentes dessas mudanças todas, e muitas vezes agentes ativos, extremamente relevantes, mas muitas vezes muito passivos em relação ao que está acontecendo, e sem uma visão do todo. E no geral a gente tem bastante boa visão da árvore, mas não tem a visão da floresta. Então aqui é uma tentativa, essa tentativa, digamos, teórica, não é minha, enfim, eu uso aqui uma série de autores que estão na academia ou fora dela, pensando isso que está acontecendo neste novo mundo. E eu acho que se a gente conseguir abstrair um pouquinho, né, deixar a nossa capacidade de reflexão se alargar, a gente vai poder ver que de fato está acontecendo algo muito importante, e nós, enquanto pessoas que estamos voltadas para a questão da comunicação, como todos vocês, deveríamos levar enfim, prestar um pouco mais de atenção a isso que está acontecendo. O que acontece não é um fenômeno recente, esse é um fenômeno pré-internet, levando em conta que o que eu estou chamando de internet é o momento em que ela entra na sua fase comercial, e ela entra em fase comercial em 1995, né? Apesar da internet existir desde o final dos anos 60, enquanto uma rede que unia todas as bases militares americanas. Por que a internet surge? Ela surge para colocar as bases em comunicação e permitir que os dados de uma base fossem transferidos para outra e rapidamente, em qualquer caso de ameaça de ataque, para que não se perdesse os dados de uma base. Elas estavam ligadas pelo fio telefônico, pelo fio de cobre, que é uma tecnologia centenária, né? Essa tecnologia do fio de cobre, e que passava ali voz, aí passou a passar dados na velocidade em que corria a voz. Essa tecnologia hoje trabalha-se com uma sofisticação enorme com essa tecnologia centenária. Hoje as pessoas, né, as empresas entram, dividem em duas bandas ali o fio de cobre e transmitem, no que a gente chama de linhas DSL, dados a uma velocidade espantosa para quem inventou a ARPANET lá no final dos anos 60. No final dos anos 70, basicamente no meados dos anos 80, a internet, com o fim da Guerra Fria e o desenvolvimento da própria tecnologia, a internet passou a ser muito usada nas universidades para transmitir documentos, né, papers entre os professores. Aqui na USP eu usei a internet em 93, para vocês terem uma ideia. 94, 93, 94, usava a conta de uma menina que trabalhava comigo, se chama Maria Ercília, que tem um livro sobre internet, que tinha uma conta de internet, e era toda só texto, né? As telas do computador eram pretas, imagem branca ou verde. Mas enfim, internet comercial a partir de 95. Então, muito antes disso, nós estamos assistindo uma mudança na esfera pública. É uma mudança grave, é uma mudança que ela tem a ver com a maneira como as pessoas entendem os conceitos e entendem as instituições. E as instituições passaram a não ter tanta importância quanto tinham antigamente. Instituições em geral, né? O partido passou a não ter a mesma importância que tinha, o sindicato passou a não ter a mesma importância que teve, né? A universidade passou a não ter a mesma importância que teve, a justiça passou a não ter a mesma importância que sempre teve, né? As pessoas discutem, criticam, né? Não levam a sério, enfim, as pessoas passam a ter um olhar muito mais
tranquilo em relação às instituições e muito menos respeitoso em relação à solidez que essas instituições tinham desde meados da modernidade, desde a época das luzes, né? Onde elas se fundam. E junto com isso, os conceitos também passam a ser conceitos não tão sólidos como sempre foram. Tem um sociólogo polonês radicado na Inglaterra, que se chama Zygmunt Bauman, que escreveu o livro O Amor Líquido, né? E que escreveu vários livros, e um deles chama Modernidade Líquida. Então ele explica exatamente isso, que os conceitos passaram a assumir a forma que o momento exigia, como o líquido assume a forma do receptáculo que o recebe. Então, os conceitos passam a ser também mais rarefeitos. A ideia de moralidade passa a ser discutida, as questões éticas passam a adquirir diversas conotações, né? A nossa visão do mundo começa a ser um pouco mais tolerante ou mais radical em função dessa liquefação dos conceitos, né? Tudo isso está dentro aí do que esse Bauman chama de modernidade líquida. E dentro disso, dentro dessa total reordenação da esfera pública, acontece um fenômeno importantíssimo, e a gente sabe dele, a gente tem ele intuitivamente, né? A gente atua dentro dele, mas nós paramos pouco para pensar sobre esse fenômeno. Como é comum, quem está pensando é academia, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu tenho que tocar a vida, tenho que ganhar minha vida, tenho que botar meu filho na escola, enfim, eu tenho que viver, preciso comprar os meus livros, eu quero, né, viajar, eu quero me divertir, eu preciso ter qualidade de vida. Então, mas a academia está pensando nisso. Então tem um outro pensador, um brasileiro que chama Ottaviani, que define essa questão que está aí na tela, que é a do príncipe eletrônico. O que ele diz? E ele não cita o Bauman, mas ele está trabalhando dentro da ideia de desagregação da esfera pública, que esse conceito é de um outro alemão que chama Habermas, Jürgen Habermas. Quem fez escola de comunicação conhece, ou leu algum texto do Habermas, que é da escola de Frankfurt, né? Amigo do Adorno, dos teóricos de Frankfurt, um pouco apocalípticos, um pouco não, um tanto apocalípticos, mas muito importantes para nos dar uma visão crítica das coisas. Então, o que diz o Ottaviani? Ele diz o seguinte: olha, no início da modernidade, quando se funda a modernidade, a gente viu que quem primeiro definiu isso foi o Maquiavel. Ele dizia o seguinte: olha, quem conduz o processo histórico, econômico, político, social, moral, é o príncipe. Aquele governante que teve a sorte, a fortuna e a virtude de estar naquele momento, naquele lugar, né, com a capacidade de ser o condottiere do processo histórico. E as populações, as massas, as elites o seguem. Então ele é o responsável pela condução do processo. É ele que faz, né, o processo histórico avançar dentro da linha do tempo da história. Isso mudou depois da Revolução Francesa, com a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, quem passa a conduzir o processo econômico, social, político, histórico, quem passa a ser o condutor da história, não é mais uma única pessoa, né, que está ali centrada e absolutamente dotada de poderes divinos, né, que referendados pelo representante de Deus na Terra, que é o Papa, e que diz: você é o príncipe, você é o condutor. Não. A partir da Revolução Francesa, quem assume esse papel de condutor do processo é o partido político. Você tem grandes líderes pessoais, personalistas, mas esse é o líder do partido, né? É o condutor. Então é o partido como um grande aglutinador e condutor do processo histórico. É isso que um outro pensador, o Gramsci, comunista, chama de príncipe moderno. Então é ele que passa a conduzir o processo histórico. Então você tem a figura do partido.